Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje nós vamos para um bate-papo edificante aqui e o tema é filmes que envolvem a temática da autoestima. Aquela coisa do se aceitar como você não é feia, você é linda, meu corpo, minhas regras, eu não tenho que me cuidar, eu não tenho que tomar banho todos os dias se eu não quiser, eu não tenho que, sei lá, não sei, coisas desse tipo. A gente vai conversar um pouquinho disso e eu separei aqui algumas passagens bíblicas pra gente iniciar. A gente vai começar com Marcos 12, a partir do versículo 28. Diz o seguinte, fala sobre, é a passagem sobre o grande mandamento, né? E que vem um dos escribas para fazer uma pergunta para Jesus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, basicamente, nos lembrando aí da importância que tem amar o próximo. E o principal, amar o teu próximo como a ti mesmo. O que isso significa exatamente? Significa você amar muito as outras pessoas. Significa que se vier uma pessoa falar contigo, você vai estar ali tratando ela com tanto amor e com tanto cuidado, carinho e compreensão quanto você gostaria de ser tratado. Então, isso é algo muito forte e algo que a gente precisa se atentar, porque é o segundo dos principais mandamentos aos olhos do Senhor, né? E aí agora entrando na questão da autoestima, né? Que fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, antes da gente amar o nosso próximo, a gente tem que amar e amar muito a nós mesmos. E amar a nós mesmos significa que a gente tem que cuidar da gente, significa a gente, porque o nosso corpo, né, é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar desse corpo que não é nosso, ele é emprestado, né, do Senhor para nós. Então a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, então a gente tem que amar o nosso corpo, cuidar e é isso, né? Antes da gente entrar sobre a questão do filme. E agora nós vamos abrir em Provérbios 11, 22. Diz o seguinte: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Ou seja, agora falando mais especificamente das mulheres, né, que eu vou tratar um pouquinho mais das mulheres com relação a esse tema desse vídeo de hoje, fala que como joia de ouro em focinho de porco é a mulher formosa que não tem discrição. E a discrição, gente, nos lembra do fruto do Espírito Santo, né? Porque dentre o fruto ali do Espírito Santo nós temos a temperança. E a temperança fala justamente de um espírito comedido, um espírito de moderação, né? Uma pessoa moderada, equilibrada. E quando fala de discrição com relação à mulher, fala dessa questão mesmo de ter um zelo, né, de ter um respeito, de ter uma educação, mas nos lembra também dessa questão da temperança, de ter um equilíbrio, né, de saber bem como, de ter uma sabedoria no jeito que você se veste, né? Você ter esse zelo, você ter esse cuidado e você ter esse equilíbrio, né? Entre também você não vai, porque o que acontece? Isso tudo envolve também essa questão da beleza e da autoestima, né? Você não pode se vestir mal, né, se vestir assim de qualquer jeito, né, nós que somos mulheres,
porque isso vai estar demonstrando um desleixo. E o desleixo é a falta de zelo, é a falta de cuidado com o quê? Com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que a gente sabe que devemos nos amar e até mesmo antes de podermos amar o próximo, a gente tem que se amar. E isso está tudo envolvido nessa questão também, das roupas, da forma que a gente se veste, está demonstrando ali o nosso zelo, o nosso amor por nós mesmos. Então, fazendo essa relação, né, que a gente tem que saber se vestir bem. Por quê? Porque se a gente está sendo desleixado, não está se vestindo bem, a gente vai estar faltando com amor ao nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E se a gente vai estar faltando com esse amor, a gente vai estar agindo sem discrição. E se a gente está agindo sem discrição, a gente está desagradando a Deus. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou falando disso. Então tá, guardem esse versículo aí. Agora eu vou abrir com vocês 1 Timóteo. Foi só para reforçar essa questão do fruto do Espírito que eu falei com vocês. 1 Timóteo 2, verso 9. Não, na verdade, o fruto do Espírito não é nessa passagem, não. Mas eu vou ler ela de uma vez. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. Eu falei com vocês, o equilíbrio, a temperança. Não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, porque como eu falei com vocês, a gente tem que ter equilíbrio. Então não é se vestir de forma desleixada, né? Que demonstraria a falta de zelo, a falta de cuidado, a falta de amor por você mesma, mas também não é se vestir de uma forma exagerada, de uma forma vaidosa, né? De uma forma que... Claro que tem os dois lados, né? Tem o lado da vaidade, que você quer se vestir direitinho, mas às vezes você pode acabar exagerando e se vestindo dessa forma com mais vaidade. E tem também o lado da luxúria, né? Que é o lado ruim, que é você se vestir de uma forma indecente, de modo que vá atrair olhares de outras pessoas com uma conotação ruim, né? De uma forma impura. E isso também é falta de amor, falta de zelo com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Porque a gente deve prezar por esse amor pelo nosso corpo, e nós, como servos do Senhor, devemos nos vestir de uma forma que agrade o Espírito Santo, para a gente não vir a ferir, né, a magoar, a entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Então tem esse lado, que a gente não deve exagerar no sentido da luxúria, mas também tem o lado que a gente não deve exagerar no sentido da vaidade. Porque também vai estar entristecendo o Espírito Santo, né? Porque se a gente deixa a nossa carne subir a nossa cabeça, os nossos desejos, né? O nosso próprio prazer, o nosso próprio ego subir a nossa cabeça e ditar, né, como a gente vai se vestir, a gente se vestir de uma forma luxuosa e tal, muito vaidosa ali, a gente também vai estar entristecendo o Espírito Santo do Senhor. Então, por isso que essa passagem fala, né, da cabeleira frisada, do ouro, das pérolas, do vestuário dispendioso, né, das roupas caras. Por quê? Porque a gente tem que vigiar com isso também, com essa questão aí da vaidade. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar nesse sentido. Aí é por isso que eu falei com vocês da temperança, porque a temperança fala justamente, né, do espírito comedido. Então é do equilíbrio que a gente tem que ter entre a gente não se vestir de forma largada, né, com falta de zelo, falta de amor, falta de preocupação com o nosso corpo, e a gente também não se vestir de forma exageradamente cuidadosa, podendo aí abrir uma brecha para a vaidade, né, da gente estar ali muito focada em coisas caras e coisas desse tipo, e acabar se esquecendo do principal, que é a essência de Jesus, resplandecendo ali em nós e nas roupas que vestimos, né? E agora sim nós vamos para a questão do fruto do Espírito, que a gente vai em Gálatas 5:22.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, na outra tradução, fala temperança. Agora entrando no assunto que eu queria falar com vocês, em relação aos filmes que pegam essa temática, né, de autoestima relacionada com as mulheres e tal, eles normalmente colocam um bullying ali acontecendo, né, tipo, a mulher, ela às vezes é mais nerdzinha, desleixada, não se veste direito, não passa desodorante direito, não tem mesmo um zelo com a aparência dela, não tem um cuidado, sabe? Então, às vezes é uma mulher que não se cuida, que tem... Gente, é diferente, eu não tô falando aqui das mulheres que têm alguma dificuldade financeira nesse sentido. Porque elas, às vezes, não vão ter como ter esse cuidado maior, né? De estar ali, sei lá, por exemplo, toda semana fazendo a sobrancelha. Apesar de que existem outros métodos mais acessíveis para isso, né? Mas fazendo a sobrancelha, numa design de sobrancelhas, coisas nesse sentido, eu não tô falando disso. Eu tô falando que, né, não tô falando dessas mulheres que possam ter problemas financeiros nesse sentido para poder se cuidar ainda melhor. Eu tô falando de mulheres que têm essas condições e tipo, fazem a escolha de se vestir de forma desleixada. O que nós, como servos do Senhor, não devemos fazer. Então, existem alguns filmes, né, nesses últimos anos, nesses tempos mais modernos, porque tudo está se modernizando, que foram feitos com esse intuito, né, de defender as mulheres que sofrem bullying por não se arrumarem direito, por serem mais nerdzinhas, mais largadinhas, por não quererem ou não gostarem de se arrumar, né, o tal lá, aquela frase famosa, meu corpo, minhas regras, também juntando com o feminismo aí, né, que esse movimento vem se tornando cada vez mais forte. Então, é nesse sentido que eu queria fazer um alerta para nós que somos mulheres e para os homens também, porque aí podem ajudar as mulheres deles que possam ter dificuldade com isso ou que o Senhor ainda não tenha atentado elas para isso, né? Aberto os olhos espirituais delas para isso. Então, o meu alerta é o seguinte, pra gente evitar esse tipo de filme, pra gente fugir desse tipo de filme, porque essas coisas, sem a gente perceber, vão entrando no nosso coração, né? Então, isso vai entrando no nosso coração e daqui a pouco a gente tá concordando com aquilo, agindo de acordo com aquilo, assistindo o filme pensando, nossa, realmente esse filme foi bom demais, mas e aí? Tá de acordo com a palavra de Deus? Que fala pra mulher se amar e se cuidar, se vestir com modéstia, então ter ali um zelo com o corpo dela, que é templo do Espírito Santo. Então é isso que é complicado, porque eles colocam uma mulher lá que não quer ter o cuidado com a aparência dela, que se veste de qualquer jeito, e a lição de moral que eles trazem para aquele filme é de que tá tudo bem fazer isso, que no final você vai ser amada e vai ser aceita por quem tiver que te aceitar e te amar. Mas isso não é uma mensagem bíblica, é uma mensagem antibíblica, né? Então, tipo, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. A gente tem que procurar analisar com base na palavra e com base nas nossas experiências que o Senhor nos dá, para que a gente não confunda as coisas e algo que é tão, assim, maravilhoso, né? Que é o amor de Deus pelas nossas vidas, o amor dele refletindo em nós, e para outras pessoas acabar se corrompendo ou a gente acabar entristecendo o Espírito Santo por estar concordando com coisas que não agradam a ele. Tá bom, gente? E mais especialmente meninas, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que eu possa ter edificado um pouco a vida de vocês com as minhas palavras e que Deus possa abençoar cada um de vocês que está me assistindo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos e fiquem atentos para o tipo de filme que vocês estão assistindo. E uma coisa que eu sempre gosto, né, de pensar quando eu vou assistir um filme, isso aqui está agradando a Deus, isso que eu estou vendo, que eu estou rindo, que eu estou me divertindo, será que isso aqui tem base bíblica mesmo? Ou eu estou concordando com algo que não agrada a Deus? Será que eu estou entristecendo o Espírito Santo com isso? E isso, assim, tem mudado bastante a minha forma de viver e tem me feito muito bem, gente. Eu espero que também possa fazer para vocês.
Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.